Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar. Álbum de recordações felizes, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Bom dia, estimados ouvintes. Sou Ana Maria Vilela, dou aulas na Universidade Internacional para a Terceira Idade e sou autora e apresentadora do programa Álbum de Recordações Felizes, a transmitir quinzenalmente numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Optei por prosseguir o programa a solo e torná-lo diálogo quando os ouvintes o desejarem. Portanto, o programa de hoje e os que se lhe seguem serão compostos por duas vertentes. A primeira, a leitura de artigos da obra A Arte Fotográfica, revista mensal dos progressos da fotografia e artes correlativas, cujo primeiro número data de janeiro de 1884. E que contou com a participação dos mais distintos amadores, como Dona Margarida Relvas, Carlos Relvas, Eduardo Alves, Constantino Paes, Ramos Pinto, Rebelo Valente, Joaquim Basto, Antero Araújo, Nuno Salgueiro, João Romão, etc. E, no ponto segundo, alguns apontamentos sobre a fotografia retirada do meu álbum de recordações felizes, na esperança que elas despertem nos ouvintes o desejo de diálogo comigo nos próximos programas, para assim voltarmos aos moldes iniciais. Já sabem que as gravações podem ser efetuadas em estúdio ou telefonicamente através do 929 058 227. Estimados ouvintes, iremos terminar a leitura do artigo sobre Domingos Pinto de Faria, que tivemos no último programa, que se encontra no número 7 da Arte Fotográfica de julho de 1884, e passo a ler. Houve quem julgasse ter descoberto a tinta indelével e procurou-o. Domingos Pinto de Faria deu-lhe capital para prosseguir nos estudos. Outro lembrou-se de um relógio universal e bateu à porta dele, por onde entrou com esperanças e saiu com dinheiro para fazer o modelo, que existe na Estação Central Telegráfica de Lisboa, como testemunho do mérito do autor e do culto que Domingos Pinto de Faria votava à inteligência alheia. Não havia industrial que baldamente se abeirasse dele e por isso a sua casa era como que o centro onde convergiam todos os perscrutadores, todos aqueles que, infelizmente para si mesmos, dizem: nem só de pão vive o homem. Projetava-se um caminho de ferro, ainda no tempo em que uma linha americana seria arrojo, e o dinheiro dele, assim como a sua inexcedível boa vontade, apareciam sem transgravações. Ergueu-se o Palácio de Cristal, esse monumento da grandeza da alma de um grupo de cidadãos e da pequenez de ânimo de um povo, que, para invicta vergonha da cidade invicta, estendeu inutilmente as mãos à caridade, e ele foi dos que cimentou com dinheiro, desgostos e talvez lágrimas aquelas paredes que são dos credores. Organizou-se a Exposição Internacional, que ensinou à indústria estrangeira o nome da cidade do Porto, e ele também foi um dos que, para a realização dela, mais cooperaram. El Rei deu-lhe então a Comenda da Conceição e o Império deu-lhe a Cruz da Legião de Honra. Uma só vez ornou a casaca, em ocasião de muita alegria, quando um amigo predileto casou. Uma só vez lhe puseram as veneras ao peito, quando estava morto no caixão. Não era um músico notável, mas tocava piano, órgão e violoncelo, por maneira que as composições clássicas eram ouvidas com prazer ainda pelos ignorantes. Conhecia todas as óperas célebres e lia uma partitura, como os professores sabem ler. Tinha predileção por muitos autores e principalmente por Beethoven, cujo processo de instrumentação o arrebatava. Dubini, essa outra inteligência que se apagou, dizia aos amadores: aquele que desmalhar, siga o Dr. Faria. Tal era a confiança que inspirava, um método a que subordinava tudo, realçando a sua individualidade sem se aperceber da sua própria competência. Assim era e assim vivia Domingos Pinto de Faria quando, pouco depois de meio deste século, apareceram no Porto os primeiros fotógrafos com o processo de daguerreotipo e após Louis Monet e Filon. Ele conhecia a fotografia por alguns livros e jornais científicos, mas não tinha visto os resultados.
vê-los e medir-lhes o alcance, adivinhar-lhes os rasgados horizontes de hoje e calcular os benefícios que a humanidade colheria da fotografia nas suas múltiplas aplicações às ciências e às artes foi uma função de relance para a sua inteligência excepcional e tanto bastou para dar à fotografia parte dos seus melhores cuidados. Para fecharmos as nossas visitas às cidades italianas de Milão, Florença e Veneza, que fizemos numa viagem à Itália, deixo-vos a imagem da minha filha sorridente, com o cabelo ao vento, no Rio del Palazzo, em São Marco, Veneza. Por trás tem a água onde descansam gôndolas e se afasta um vaporeto. Em Cimala temos a famosa Ponte dos Suspiros, de 1600, que estabelece uma passagem entre o Palazzo Ducale e a prisão. Diz que os suspiros seriam dos prisioneiros que iam a tribunal. Entre os prisioneiros teríamos Giovanni Casanova, que viveu entre 1725 e 1798, que foi clérigo, diplomata, letrado, violinista, ator, milionário, escritor, aventureiro, mulherengo e espião. E foi acusado de feitiçaria e preso no Palazzo Ducale, ou seja, o Palácio de Doges, de onde elaborou uma fuga intrincada. Ouçamos o que nos diz na sua História da Minha Vida, escrita só até 1772, sobre a prisão em julho, mais propriamente em 26 de julho de 1755. Embarcámos noutra gôndola e depois de uma grande volta através de pequenos canais, entramos no grande e descemos no cais das prisões. Depois de subirmos várias escadas, passamos uma ponte alta e fechada que estabelece comunicação entre as prisões e o Palácio Ducale, por cima do canal chamado Rio de Palazzo. Passada a ponte, seguimos por uma galeria e o secretário dos senhores inquisidores, o circospetto Domenico Cavalli, que parecia ter vergonha de falar veneziano na minha presença, porque pronunciou a minha sentença em língua toscana. E mais adiante diz-nos sobre este período na prisão. Reconheci que um homem encarcerado sozinho e numa situação em que lhe é impossível ocupar-se a sós num lugar quase às escuras, onde não vê nem pode ver mais que uma vez por dia aquele que lhe traz a comida e onde não pode andar, mantendo-se de pé, esse é o mais infeliz dos mortais. Deseja o inferno, se nele acredita, para estar acompanhado. A solidão, debaixo dos chumbos, desespera. Abre aqui um parênteses para dizer que estas eram as prisões situadas sob o telhado do Palácio Ducal, que era coberto de chapas de chumbo. E continua Casanova. Mas, para o saber, é preciso ter passado por tal experiência. Se o prisioneiro for um homem de letras, dê-lhe um tinteiro e papel e a sua infelicidade diminui em 9 décimos. Não esqueçamos o amor de Casanova à escrita e os 42 livros da sua autoria. Casanova passará depois dos chumbos, il piombi, para os poços, il pozzi, que descreve desta maneira. 19 prisões subterrâneas assemelham-se a túmulos, mas chamam-lhe poços porque estão sempre inundadas por 2 pés de água do mar. O prisioneiro é obrigado a estar sentado num cavalete, onde tem também a sua enxerga e onde ao fim do dia lhe é depositada a água, a sopa e a ração de pão. E é destes poços que Casanova se irá evadir com o padre Balbi, a quem de modo um tanto contundente força a deixá-lo partir sozinho, para assim se sentir, diz ele, mais seguro de que conseguiria sair do Estado. O certo é que conseguiu, mantendo-se ausente de Veneza durante 18 anos. Nesta altura vou também sair do programa sobre Veneza e deixaremos La Bella Italia com Venezia per sempre, de Carmelo Melody. Venezia si sveglia con il sole, in piazza San Marco le luci brillano. Venezia le sue calli segrete, mentre le gondole scivolano piano. Venezia del carnevale eterno, le maschere ballano nella piazza. Venezia dei caffè centenari,
Florian ci chiama alla sua terrazza. Venezia, regina dei mari, galleggi come un sogno sull'acqua. Venezia, città dei misteri, nelle tue calli il tempo si ferma. Venezia mia, Venezia mia. Venezia dei mille ponti, dal Rialto ai sospiri d'amore. Venezia e i suoi canali lucenti, specchi d'acqua pieni di colore. Venezia della Basilica d'oro, sul canal grande che risplende. Venezia dei dogi antichi, la tua storia non ha fine. Venezia, regina dei mari, galleggi come un sogno sull'acqua. Venezia, città dei misteri, nelle tue calli il tempo si ferma. Venezia mia, Venezia mia. Venezia, la Serenissima, suoni di acqua, campane veneziane. Venezia, regina dei mari, galleggi come un sogno sull'acqua. Venezia, città dei misteri, nelle tue calli il tempo si ferma. Venezia mia, Venezia mia. Venezia delle isole magiche, murano col vetro che danza. Venezia dei colori di Burano, la fenice che canta e incanta. Venezia dei artigiani, dei maestri del tempo antico. Venezia dei 1000 anni, il tuo splendore è infinito. Venezia, regina dei mari, galleggi come un sogno sull'acqua. Venezia, città dei misteri, nelle tue calli il tempo si ferma. Venezia mia, Venezia mia. Venezia, serenissima, eterna, nel cuore di chi ti ama. Venezia, regina dei sogni, non ti lascerò mai più. Venezia, Venezia. Estivemos convosco, estimados ouvintes, nesta difusão de ondas de sadio e alegre convívio, através da Rádio Freguesia de Belém. Desejo a todos um dia feliz e esperamos que queiram partilhar connosco as vossas recordações felizes na Rádio Freguesia de Belém, no programa Álbum de Recordações Felizes.